Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, eu vou falar um pouco sobre a unarquia. E para falar um pouco sobre a unarquia, a melhor forma é entender o processo político, né? E o primeiro passo para entender o processo político é entender o que é a política. A política é a construção do bem para todos, entende? É isso que significa política, realmente. Lá em Brasília não se faz política. Aquilo dali é um picadeiro, sabe? Em queda a todo momento. Estou falando da real política. A política é quando você ajuda um irmão a compreender como o sistema funciona, é viver a construção do bem para todos. É não ser um idiota, entende? O idiota é aquele que não toma parte do bem para todos, entende? É justamente isso que significa idiota. É esse idiota que Platão chama. Aqueles que não participam da política, né? Então, hoje eu gostaria de falar sobre a monarquia. E a melhor forma de entender a monarquia é entender a linha assim, que meu pensamento político tomou, sabe? E a melhor forma de fazer isso é entender como ele se formou, né? Eu sou um homem que foi criado no subúrbio ferroviário, sabe? E por conta disso eu tenho uma visão muito peculiar, sabe? Eu entendi desde o princípio que o capitalismo é uma ditadura de mamão, né, man? Uma ditadura do capital, que é uma ditadura do próprio dinheiro de mamão, entendeu? E é isso que a falácia constitucional representa. A antidemocracia representativa, ela é uma ilusão gerada justamente para que haja essa ditadura do capital, ditadura de mamão, entende? Então, logo de primeira, já entendi isso. E no buzu que eu pegava indo pro centro da cidade para estudar, tá ligado? Eu via a diferença da cidade baixa para a cidade alta, o quanto aquilo era diferente. E aí fazia eu pensar politicamente. E lia o que estava escrito na própria rua, né? É o principal. É uma das principais coisas assim, do seu processo iniciático político, tá ligado? É você conceber que a rua responde a todo momento. E é justamente sobre isso que eu vou falar, né, mim? Primeiramente, eu vou falar o que é a anarquia, né? A anarquia é viver conscientemente o único governo que há. O governo una de Deus, Elohim, o Um, através do Logos divino e imutável. Quem aceita outro ou nega está em desgoverno, caindo junto com o sistema ímpio que é. Entende? Essa foi a visão que eu meio que sintetizei com relação à monarquia. Meio que eu sintetizei com relação à monarquia. Eu li muitos anarquistas, leio várias pessoas diferentes, de várias, sei lá, de John Smith ou o próprio Marx, etc. E é muito interessante você ler e questionar. Sempre é lendo e questionando, entendeu? Para ver se aquilo condiz não só com o que você leu anteriormente, mas com o seu eu superior, com o pai dentro de você, entende? Então é sempre bom ler questionando-me, todos os dias, irmão e irmã. É sempre bom ler questionando o que você está lendo. E eu li muitos autores anarquistas e entendo que a grande maioria deles são anarquistas, entende? Só ainda não conceberam, não tinham ainda informações o suficiente para conceber o que é a anarquia, tá vendo? Que é justamente o ser regido pela consciência una do Pai dentro de ti, que rege a todo um que somos, entende? A todo momento o seu subconsciente transcendente concebe a palavra de Deus, a própria essência, a consciência una.
que o passa para o seu subconsciente pessoal, que rege o seu sua ectopsique, sua exopsique, tá ligado? Que rege o seu próprio subconsciente. E consequentemente, sua consciência objetiva, sabe? E os sonhos também são representações disso. São informações passadas pela consciência una, a própria essência, o Espírito de Deus dentro de ti, entende? A própria essência de todas as coisas. E esse é o único governo que há, sabe? E justamente por isso, e por ler o Evangelho, boa parte do meu pensamento político vem justamente do Evangelho. Por exemplo, o socialismo é a socialização dos meios de produção, é o fim do patronato, o fim dos banqueiros, o fim da ideia do próprio dinheiro, entende? E, consequentemente, a ideia de comunismo é justamente o fim da ilusão de propriedade privada, entende? Eu entendia que esses processos eles não acontecem somente em um momento demarcado, etc. Sabe? Esse é um processo dentro de ti, entende? Por exemplo, quando você lê no Evangelho, Atos 4:32, né? E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, porque Deus dá todas as coisas ao próprio povo de Deus, porque o Pai é proprietário una de todas as coisas, logo até do próprio povo, entende? De Deus. Mas é justamente esse processo de término da ilusão do dinheiro, de Mamon, do capital, da ilusão dessa ditadura do capital, o fim da antidemocracia representativa, da falácia constitucional, é a todo momento e está dentro de você. Você concebe a todo momento o governo una de todas as coisas. E qualquer outro que se diz governo, que não seja esse governo una, que rege a ti, dentro de ti, a todo momento, é uma ilusão, é desgoverno. Vive a queda, sua própria destruição, através da dedução lógica, sabe? E aí a gente chega justamente a isso. Isso é a democracia, entende? Conceber o governo una do Pai dentro de ti, governar a ti mesmo, é a democracia, velho. A real democracia, que é a própria anarquia, entende? Que é viver conscientemente o único governo que há, o governo una de Deus, Elohim, através do Logos divino e imutável. E isso é muito interessante, né, velho? Todos os dias a gente vive e concebe assim. Eu gostaria de fazer só esse vídeo rápido, introduzindo a própria monarquia, para falar mais sobre a monarquia e ter esse exemplo para mandar assim para as pessoas e conversar sobre, né? Então por hoje é só. Volto aqui na quinta-feira novamente para falar sobre outras coisas interessantes que tem acontecendo no mundo, etc. E até mais. E feliz São João.